assim: em adoração eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Eu quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. E digno és de louvor, és majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, em adoração. Você pode declarar isso nessa manhã? Eu me rendo a ti, tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, trazida ao coração, como o rei Davi. Eu quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, és majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amamos, ó Senhor. Aleluia, Senhor, nós estamos aqui nessa manhã para louvar e bendizer o teu nome, Pai, para cultuar a ti, Senhor, e também para te dizer que nós te amamos, ó Pai. Fomos alcançados pelo teu amor, fomos impactados pelo teu amor, fomos transformados, Senhor, e hoje te amamos, Senhor. Declaramos a nossa total dependência de ti. Ó Pai, aceita este culto. Ele é teu, Senhor. Esteja agindo através do teu Santo Espírito neste momento, falando, Senhor, conosco através da tua santa e bendita palavra. Precisamos te ouvir, Senhor. Também, ó Pai, perdoa os nossos pecados. Não somos dignos nem merecedores de estarmos diante do teu altar, mas pela tua graça, pela tua misericórdia, podemos adentrar através do sangue purificador de Jesus ao Santo dos Santos. Por Jesus Cristo, então, oramos. Amém e amém. Amém.
A palavra de Deus no Salmo 71 nos diz assim: em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos dos ímpios, das garras do homem justo e cruel, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Do verso 1 ao 5, eu gosto muito do verso 5 que diz assim: pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Olhe para a pessoa que está próxima e diga assim: o Senhor é a minha esperança. No Senhor podemos confiar. Amém? Vamos colocar em pé? Vamos louvar ao Senhor? Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Vamos direto para os cânticos. Nós estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. A Ele o nosso louvor. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meus sacrifícios de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar, Senhor, estou aqui. E diante do trono, Senhor, eu quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, eu quero levar meus sacrifícios de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, Para que nasci? se não for para te servir, Porque eu estou aqui. se eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, Para que nasci? se não for para te servir, Porque eu estou aqui. se eu quero te adorar, te adorar.
se não for para te adorar? Para que nasci, se não for para te servir? Porque eu estou aqui, se eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que nasci, se não for para te servir? Porque eu estou aqui, se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Aleluia. Amém. Pode bater palmas ao Senhor. Amém? Nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-no, Senhor. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, 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 Senhor, quebranta-me, transforma-me,
enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém. 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 Que essa seja uma realidade em nossas vidas, né? Que realmente nós possamos ser desejosos de sermos usados pelo Senhor, né? Vivemos uma geração que busca muito as bênçãos do Senhor, que deseja muito ter do Senhor, mas que não procura o servir ao Senhor, né? E nós sabemos que pelas Sagradas Escrituras nós somos enviados a servir ao Senhor, enviados a fazer discípulos. Que essa seja uma realidade realmente em nossas vidas, que verdadeiramente nós possamos desejar anunciar a Cristo, a ser ponte na vida das pessoas de um mundo caído e através de Cristo chegar à salvação no Senhor. Amém? Antes de passar para as crianças, tem mais um. Corpo e família. Tá vendo como a cabeça tá ruim? Corpo e família. É a idade, quase 50 já. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Louva o Senhor, diga como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, Coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração. Eu declaro
Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Vamos dar as mãos. Vamos dar as mãos. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Eu quero que você saia do teu lugar agora e você vá até um irmão e diga isso. Eu preciso de ti, meu irmão. Eu preciso de ti, meu irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Diga isso neste momento. Diga isso. Abrace teu irmão. Aleluias. Nós precisamos uns dos outros. Somos corpo de Cristo. Agora as crianças, mas antes de passar para as crianças, eu queria ver o Lari. Lari, você está comigo aí? Tá? Eu estou passando para você no seu WhatsApp um vídeo, tá? Vê se você consegue lançar ele para mim na tela, tá? E eu queria que você visse esse vídeo rapidinho. Pode sentar, meu irmão. Justamente com relação às crianças. O quanto é importante a gente investir na vida das crianças de forma espiritual. Nós louvamos a Deus pela a nossa sociedade de crianças aqui, né? Ministério infantil. Nós louvamos a Deus porque tem investido nas crianças. Ontem eu tive com a tia Shirley, né? E ela estava tão feliz, falando para mim como foi a visita, contando que eles quiseram conhecer a casa, que foi uma benção. Mas eu queria passar esse vídeo para vocês. Não sei, Lari, você está conseguindo aí? Aí, só da imagem. Está mostrando a imagem? Tá bom. Esse menino, ele tem 10 anos. Né? 10 anos. E mostra o quanto nós precisamos realmente investir nas nossas crianças para estarem trabalhando na obra do Senhor. Olha que coisa mais linda, é bem curtinho, mas olha esse menino tocando bateria.
Ele é o músico da banda da igreja. O baterista. 10 anos. Vocês viram que coisa mais linda? Né? Não é de arrepiar? Hã? Porque às vezes a gente acha que não é o momento ainda da criança trabalhar na igreja. Não é o momento da criança realizar ainda na igreja. Né? E não é isso. A igreja, eu gosto sempre de ressaltar, a igreja é para todos, não tem idade. Né? A gente vê nas Sagradas Escrituras Deus usando os pequeninos, o próprio Cristo diz, né? Deixar vir as mim os pequeninos, e também nós vemos nas Sagradas Escrituras Deus usando idosos com muitos anos de vida. Né? Então, para Deus não tem limites. Né? O importante é realmente, como a gente está aqui fazendo, graças a Deus, continuar investindo na vida das crianças, para que elas cresçam com o prazer de estar na casa do Senhor, louvando, adorando o santo e bendito nome do Senhor, cuidando do próximo e anunciando Jesus Cristo. Só isso, louvado seja o nome de Cristo Jesus. Amém? Vamos louvar agora com as crianças? Oi, querido. É. Tem uma linda também que toca o ukulele. Quem toca o ukulele? Som. 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 Ei, ei. Ei, ei, Som, som. 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 Pelo amor de Deus. Som, som. São dois. Alguma coisa quebrou? São dois. É, não quebrou nada. Tá tudo certo. Som, dois, som. São dois, certo. Tá bom. Engraçado, fala Tá bom. na hora que começa a cantar, ninguém canta. Quero ver se vai cantar agora. Ih. Ih. Sim. 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 Dois. Começou. 4. 6. 7. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar
nós vamos continuar, né, adorando a Deus, orando, falando com Ele, agradecendo esse dia, né, que a gente está aqui na casa dele. Sim. E depois nós vamos ouvir hoje o sermão do pastor Elias aqui. Depois a gente vai ter uma surpresa ali atrás, né, para todo mundo. Depois a gente vai para a sala, tá bom? Então, pode orar, Murilo. Vamos fechar os olhinhos. Quer orar? Então, a tia Darcy vai orar, tá bom? Feche os olhinhos. Senhor, muito obrigada, porque estamos na tua casa hoje. Queremos te adorar, Senhor. Queremos te louvar por todas as bênçãos. Obrigado porque o Senhor veio na nossa vida num dia especial. O Senhor trocou o nosso coração por um novo coração. Obrigado porque Jesus deu a vida por nós. Abençoa essas crianças, Senhor. E abençoe em especial a vida da Elisa, que está completando mais um ano de vida essa semana. Abençoa grandemente a vida dela, da tia Gisela também, que completou ontem. Venha nos abençoar neste domingo. E agora fala ao nosso coração, Senhor, através da tua palavra, através, ó Pai, do teu servo Elias. Em nome de Jesus, amém. Agora vocês vão sentar lá com o papai e com a mamãe, bonitinho. A gente vai aprender um pouquinho mais da palavra, depois nós vamos subir, tá bom? Depois da festa. Você pode se sentar, palavra de Deus. A Elisângela também, a Sônia também fez, hein? Puxa vida! Essa semana, a verdade, essa semana foi cheia de festa, né, gente? Aniversário do Chico, né? Do missionário Francisco. E foi uma semana muito... Aniversário da Dona Maria Cândida, lá de Hortolândia, 94 anos, gente. Gente, ontem foi a comemoração. Ontem, né? Ontem foi Dia dos Namorados na sede. Ontem eu precisava ser 3, gente. Ser 3. Eu já tô 2. Mas eu precisava ser 3. Eu perdi algo que eu gosto demais, que é pizza. Teve uma comemoração da nossa família lá em Louveira. Teve também o aniversário da Dona Maria Cândida, né? Essa semana também teve o aniversário do Chico. Que bênção, né? Ver a nossa comunidade, a nossa igreja animada, né? Vivendo, né? Em comunhão. Porque a palavra de Deus nos diz, né? Como é bom viverem unidos os irmãos. Isso é bom demais, né? Mas, irmãos, vamos lá. Malaquias 3:10 nos ressalta a importância de nós estarmos devolvendo os nossos dízimos ao Senhor. A palavra de Deus nos diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Como está a sua vida com relação aos dízimos e ofertas? Você tem sido um dizimista fiel? Você tem ofertado ao Senhor, né? É importante a gente fazer isso, porque isso é algo que Deus nos chama a realizar, mas não a realizarmos para a vaidade humana, mas sim para realizarmos a obra do Senhor. Eu sempre gosto de ressaltar isso, né? O que Deus nos deu capacidade para fazer, o que Deus nos permite fazer, Ele não vai fazer. E Deus nos chama para sermos dizimistas, ofertantes, e para isso Ele nos capacita através do quê? Através dos nossos trabalhos que Ele nos dá, né? Então, que realmente nós possamos ser dizimistas, ofertantes, fiéis, nunca para a vaidade humana, mas para a realização da obra do Senhor. E que obra grande nós temos, né? Graças a Deus, 2 congregações, uma igreja sede, né? 3, se você for ver, nós temos praticamente 3 pastores na igreja. Olha que coisa maravilhosa, né? Que Deus abençoe. Então, se você veio preparado neste momento, você tem a oportunidade, então, de estar dizimando, ofertando.
Eu sei que a grande maioria do pessoal da sede faz através dos meios digitais, né? Se alguém veio, mas então nós estaremos orando através da nossa irmã Elisângela, agradecendo os ofertantes, então, os dizimistas que ofertaram através dos meios digitais. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, abençoa os dízimos e ofertas, Senhor, multiplique, Senhor, em nome do Senhor Jesus, para a tua honra e tua glória. Em nome de Jesus, amém. Sede da palavra de Deus. Essa deve ser uma realidade nas nossas vidas. Que nós possamos ter sede e fome da palavra de Deus, né? E neste momento eu creio, eu tenho certeza absoluta que se você estiver atento, abrir teus ouvidos, coração, né? Deus vai falar com você através das Sagradas Escrituras e através do seu servo. Amém? Calma o coração aí, segura os problemas, põe lá para fora, né? E vamos então ouvir a palavra do Senhor. Nós vamos estar orando, e nessa oração, pedindo que Deus fale ao nosso coração, eu vou estar falando uma frase e os irmãos repetem comigo, tudo bem? Vamos lá? Todos nós juntos? Fala assim: Senhor Jesus, fala ao meu coração através da tua palavra. Que o teu Santo Espírito transforme a minha vida por meio da tua palavra. É o que eu te peço, Senhor Jesus. Amém. Amém. As crianças pequenas, alguns pais já tiveram essa experiência, algumas crianças também já tiveram essa experiência, que é o seguinte: um copinho semelhante a esse, coloca-se um feijão aqui dentro, coloca-se junto com esse feijão algodão umedecido, não é assim? E vai passando o tempo, o que vai acontecer com o feijão que está aqui dentro? Vai germinar, vai brotar. E aí as crianças começam a observar o quê? Que o feijão começa a germinar e começa a crescer naturalmente, não é assim? Assim as crianças têm uma experiência muito marcante sobre a vida, que a vida tem como uma característica muito marcante, uma coisa muito legal, que a vida gera vida, que a vida ela frutifica, ela se desenvolve, ela cresce. E é interessante observar a importância desse princípio no nosso dia a dia. Todos nós queremos ter vidas saudáveis. Todos nós queremos ter muita e muita saúde. Todos nós. E o que é saúde? Se você perguntar para uma criança o que é saúde, ela vai falar uma coisa. Se nós perguntarmos para um adulto o que é a saúde, vai falar outra coisa. As pessoas se reuniram, conversaram bastante e chegaram a uma definição do que é saúde. E essa definição foi feita há muito tempo atrás, logo depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948. E a definição de saúde, feita pela Organização Mundial da Saúde, é a seguinte: saúde é um estado de bem-estar físico, social e mental. Em outras palavras, uma pessoa para se sentir saudável, ela tem que estar bem no corpo, não ter doença no corpo. Ela precisa sentir-se bem nos seus relacionamentos. E ela precisa também, na cabeça dela, na mente dela, ser saudável. Tanto é que uma pessoa pode até ter uma doença física. Mas se você perguntar para ela se ela é saudável, ela fala que é. Porque ela consegue fazer muitas coisas que faz ela sentir-se bem, bem-estar. Então, saúde é um estado de bem-estar. E aí, há muito tempo atrás também, a Organização Mundial da Saúde fez uma definição do que é a saúde da cabeça, saúde mental. E a definição é o seguinte:
Saúde mental é um estado de bem-estar também, em que a pessoa se percebe capaz, ou então ela se percebe de conhecer a sua própria capacidade, ela conhece a si mesma, ela sabe o que ela consegue e não consegue fazer, ela sabe se ela consegue em tal lugar, se não consegue ir, ela tem uma consciência muito clara das suas próprias capacidades. Segundo, é uma pessoa que consegue lidar com as dificuldades da vida, com o estresse da vida. E a vida provoca estresse. Algumas coisas nos deixam irritados, outras nos deixam felizes, algumas coisas nos deixam tristes. Então, sabe lidar com o estresse. Terceiro, é uma pessoa que se percebe frutífera. Ela se percebe produtiva. Ela se percebe que aquilo que ela faz é bom, dá resultado. E ela também percebe que aquilo que ela faz beneficia outras pessoas. Se sente bem porque ela faz bem para os outros. Então, uma pessoa saudável, mentalmente, segundo a Organização Mundial da Saúde, é uma pessoa que conhece a sua capacidade, é uma pessoa que sabe lidar com o estresse da vida, e a vida provoca muito estresse, muitas situações difíceis, e é também uma pessoa que se sente produtiva e que contribui para a sociedade. Isso nos faz lembrar o quê? O feijãozinho aqui dentro, frutificando. Há uma característica básica da vida humana que Deus deu a cada um de nós, que é a frutificação. Para nós sermos saudáveis, nós precisamos frutificar. Quem não frutifica, não é saudável. Tem uma experiência que eu estava lendo de uma jovem que sofreu um trauma muito grande na vida dela, muito grande. Ela teve uma discussão com o namorado, ela pensou que a discussão ia ficar tranquila, e o namorado fez algo com ela que ela não podia mais andar. Ela ficou paralítica. E ela ficou extremamente triste, porque não conseguiria mais andar. E ela foi adoecendo cada vez mais, foi ficando cada vez mais triste, não tinha vontade mais de viver, porque ela não conseguia mais caminhar. Até que os familiares chegaram para ela, conversaram com ela, e ela resolveu praticar atividade física. E ela tem até relatando, ela mesma falando da experiência dela, que hoje ela se sente feliz, porque ela acabou se desenvolvendo uma parte esportiva, paralímpica, e ela se destaca nesse esporte. Então ela sentiu-se bem, porque ela se sentiu o quê? Produtiva. Ela sentiu que a vida dela tinha significado, que ela podia fazer algo para a sociedade, algo para a vida das outras pessoas. Isso é muito importante, muito importante. Uma criança precisa se sentir produtiva. Ela precisa perceber que aquilo que ela faz é bom, que aquilo que ela faz é saudável, que aquilo que ela faz é algo que contribui para a vida das outras pessoas. Uma criança precisa disso. Um adulto precisa disso. Um adulto precisa perceber que é produtivo. Quando o adulto percebe que ele não é produtivo, que aquilo que ele faz não dá resultado, não é bom, não contribui para a vida dos outros, ele adoece. Ele sente-se muito mal. Ele sente-se improdutivo. Uma pessoa com idade mais avançada também precisa sentir-se produtiva. Eu conheci uma pessoa, um familiar, que ela era extremamente produtiva, extremamente produtiva. Aí perdeu o esposo. Aí os familiares, para querer cuidar dela com todo carinho, não deixaram ela fazer mais nada. Ela foi se sentindo cada vez mais o quê? Improdutiva. Ela não podia mais fazer comida, ela não podia fazer mais nada na casa, ela não podia nem se movimentar direito. Os familiares, com todo esse carinho por ela, fizeram o quê? Tiraram o significado da vida dela. Ela percebia que não podia fazer mais nada. E ela foi adoecendo, adoecendo, adoecendo e acabou falecendo. Inclusive, vários estudos mostram que uma das características que indicam que uma pessoa é saudável, principalmente quando a idade vai avançando, é o número de vezes que ela sai de casa.
quando começa a deixar de sair de casa, por qualquer motivo que seja, já são indicativos de um prejuízo na saúde. Que ela vai achando que não consegue, que não pode, que não pode, que não pode, que não pode, vai adoecendo cada vez mais. Essa situação é muito grave quando se fala de saúde. E a palavra de Deus fala da importância de sermos produtivos. Olha o que a palavra de Deus nos diz, lá em João capítulo 15, o versículo 16. João capítulo 15, o versículo 16. Olha o que o próprio Senhor Jesus diz nesse versículo. João 15, versículo 16. Diz assim, ó. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Jesus dizendo, olha, eu chamei vocês para que vocês sejam frutíferos. Vocês precisam produzir, isso é, vocês precisam frutificar, ser frutífero. A necessidade de ser frutífero é muito observada na Bíblia, na palavra de Deus. Ela é enfatizada. Por exemplo, lá em Romanos 14, versículo 7, diz assim, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nenhum de nós morre para si mesmo. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Quando nós resolvemos viver para nós mesmos, nós decretamos a nossa morte. Nós decretamos o adoecimento da nossa vida. Nós decretamos a doença sobre nós, porque nós resolvemos afirmar o seguinte, a minha vida agora sou eu. Eu sou o centro da vida e tudo que eu faço agora vai ser para satisfazer os meus desejos. Esse tipo de pensamento adoece, nos faz adoecer tanto fisicamente como emocionalmente. A palavra de Deus também nos diz, lá no livro de Provérbios 18, versículo 1, o solitário busca o seu próprio interesse, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Quando nós resolvemos nos fechar, quando nós resolvemos nos encolher, quando nós resolvemos cortar relacionamentos, nós vamos nos tornando cada vez mais solitários, isso vai nos adoecendo e nós vamos insurgindo contra a verdadeira sabedoria. Ser frutífero é uma necessidade espiritual, ser frutífero é uma necessidade que a palavra de Deus coloca, ser frutífero é uma necessidade para termos uma vida saudável. E a palavra de Deus tem um exemplo muito claro disso, de Ana. Ana era uma mulher que não tinha filhos. Ela não aceitava essa situação. Ainda mais naquela época que uma mulher que não tinha filhos era considerada, até certo ponto, não abençoada por Deus. E Ana ficou tão angustiada, mas tão angustiada, que ela resolveu pedir a Deus, suplicar a Deus, que Deus lhe desse um filho. E ela orou com tanta intensidade a Deus, pediu tanto a Deus isso, que o sacerdote Eli, vendo aquela cena, achou que ela estava bêbada e foi repreendê-la. Aí Ana deu a seguinte resposta a Eli. Disse o seguinte, olha só. Não pense que sou mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então ele disse, vá em paz, que o Deus de Israel lhe dê o que pediu. E ela teve um filho, chamado Samuel. A percepção de não ser frutífero é algo benéfico ao nosso coração. Em que sentido? Quando nós oramos a Deus e pedimos, Senhor, eu quero ser frutífero. Senhor, eu não aceito a minha vida não ser frutífera. Eu não consigo aceitar a improdutividade, eu não consigo aceitar não ser frutífero. Senhor, me abençoa. E foi o que Ana fez. O próprio apóstolo Paulo, ele afirma que a necessidade de ser frutífero era a razão da sua existência, da sua vida. Ele diz assim, lá em Atos 20, versículo 24, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira
e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Em outras palavras, a minha vida não tem valor, não tem significado, não tem sentido, se eu não fizer aquilo que Deus quer que eu faça. Se eu não cumprir aquilo que Deus colocou no meu coração para fazer, a minha vida não tem sentido. É o que diz o apóstolo Paulo. Mostrando a importância de ter uma vida frutífera. Lembrando que nós já falamos, o que Jesus enfatiza sobre uma vida frutífera? Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Mas como que se expressa uma vida frutífera? Temos que ser frutíferos. Como que demonstramos que somos frutíferos? No campo espiritual, nós demonstramos que somos frutíferos através do amor. Jesus disse, lá em João 13:35, nisso conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Toda a expressão de amor que demonstramos para a nossa família, que demonstramos no nosso trabalho, que demonstramos para as pessoas que convivem conosco, é uma demonstração de uma vida frutífera. Amar, no contexto bíblico, significa ajudar, orar pela pessoa, apoiar a pessoa emocionalmente. Isso é amar. E também ser frutífero na palavra de Deus envolve fazer discípulos. Jesus disse o seguinte, ide fazer discípulos de todas as nações. Isto é, falar do amor dele a outras pessoas. Todas as vezes que falamos do amor de Jesus a outras pessoas, demonstramos uma vida frutífera. E aí vem a pergunta, se devemos ser frutíferos, o que nos impede de ser frutíferos? Por que será que às vezes nós nos percebemos infrutíferos ou improdutivos? O que nos impede de ser frutíferos? Algumas questões que podemos analisar sobre o que a palavra de Deus nos diz são as seguintes. Primeiro, considerar que a felicidade é ser servido no lugar de servir. Há muitas pessoas que pensam, eu sou feliz, eu acho que todo mundo deve me servir. Se todos me agradarem, eu serei uma pessoa feliz. Os irmãos sabem que o egocentrismo é uma característica infantil das crianças. Crianças pequenas, você pergunta para ela assim, quando ela anda na rua e ela olha a lua, ela acha que a lua está seguindo ela. Porque a lua existe para iluminá-la. O sol existe por causa dela. Os pais existem por causa dela. Às vezes, nós demonstramos imaturidade espiritual quando nós achamos que o mundo ao nosso redor existe por nossa causa. Existe para nos servir, para nos atender, para satisfazer as nossas necessidades. Esse tipo de pensamento adoece, e adoece muito. Porque o que nós percebemos? Quando tem esse tipo de pensamento e alguma coisa dá errado, a frustração vem. Não se realiza aquilo que desejou, aquilo que traçou não é alcançado, a frustração é tão grande, a insatisfação é tão grande, que acha que o mundo inteiro está agindo contra ela, que Deus falhou com ela, que os pais falharam com ela, que a vida falhou com ela, que ela não vale nada, ela é miserável. E para lidar com essa tristeza, essa dor, acaba seguindo caminhos perigosos. Caminhos da bebida, das drogas, e assim por diante. Então, esse tipo de pensamento é um pensamento complicado. Porque a palavra de Deus nos diz, lá em Atos capítulo 20, 35. Em tudo tenho mostrado a vocês, Paulo falando, em tudo tenho mostrado a vocês que trabalhando assim é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Esse tipo de ação é necessário. Quando eu penso que as pessoas devem me servir, eu estou adoecendo. Porque a nossa função de vida é servir os outros, ajudar os outros, estender o amor de Deus a outras pessoas. Há uma outra percepção também, que às vezes nos impede de servir,
que é sentir-se que não tem capacidade para servir. Ah, eu não tenho capacidade. Não adianta, eu não consigo, eu não posso. Eu não consigo. O quê? Falar de Jesus a outras pessoas, não tem jeito. Não tenho capacidade para isso, eu não consigo fazer. Servir a Deus não dá, eu não tenho jeito. Por isso, olha o que Jesus disse em Mateus 28, 18 a 20. Jesus começa dizendo assim, ó: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações. O que Jesus está dizendo aos seus discípulos? Olha, quem está falando com vocês é quem tem toda a autoridade. Aonde? Na terra e no céu. O que significa autoridade? Jesus tem autoridade o quê? Na terra. Todo impedimento que estiver sobre a face da terra, impedimentos diversos, coisas complicadas, Jesus tem o poder sobre todos eles. Sobre todo o poder que há sobre a face da terra, Jesus tem poder para nós vencermos. Todo o poder. No céu envolve questões espirituais. O diabo, o demônio. Ah, ele vai me impedir. Todo o poder me foi dado no céu e na terra, disse o Senhor Jesus. Quando nós vamos falar de Jesus Cristo a outras pessoas, sobre nós há um revestimento especial do poder de Deus sobre a face da terra e sobre o céu. Nem a terra, nem os demônios podem impedir que nós falemos de Jesus a outras pessoas. Eu já comentei com os irmãos uma experiência alguns anos atrás, quando nós aqui da igreja entregávamos sopa na rua. Foi nós ou contava na Betel. Eu lembro a situação, tinha um lugar, tinha uma casa, um lugar no meio do mato, tinha um lugar uma porta fechada, e nós começamos a entregar sopa, e as pessoas disseram o seguinte, ó, ali tem uma pessoa que está com a porta fechada, e não abre a porta para ninguém. Um barraco, não abre para ninguém. E falaram assim, melhor nem ir lá. Mas nós estávamos ali em nome de Jesus. Nós chegamos na porta e falamos o seguinte, nem lembro o nome da pessoa, falou aqui, ó, fulano de tal, estamos aqui em nome de Jesus. Você abre a porta para nós te ajudarmos? A pessoa abriu a porta na hora. Porque toda a autoridade nos foi dada no céu e na terra. Nós não experimentamos essa autoridade dada por Deus quando nós não falamos de Cristo. Quando nós falamos de Cristo, flui sobre nós esse poder espiritual de Deus. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, nós temos capacidade para servir. Porque se eu acho que eu não posso, eu não consigo realizar. Mas Deus nos deu essa capacidade. Uma outra questão importante é ter erro, ter medo de errar ou fracassar. Esse é eu vou fracassar. Vai dar tudo errado. Não vai ter certo, eu vou errar, não vou conseguir. Olha o que a palavra de Deus nos orienta. É Deus falando para Josué. Tão somente ser forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer tudo segundo toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andar. Não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu te ordenei? Ser forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Deus vai estar conosco, não precisa ter medo. E, meus irmãos, existe um princípio espiritual de quando nós fazemos algo e não dá certo, nós mudarmos a estratégia. Nós temos o exemplo na Bíblia do apóstolo Paulo. Ele estava pregando o evangelho, olha só o que diz lá em Atos 13, 44 a 46. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês. Mas como vocês a rejeitam e se julgam indignos da vida eterna,
eis que nos voltamos para os gentios. Mudou a estratégia. Eu estou falando com vocês estão ouvindo? Então eu vou para os gentios. É basicamente isso que o apóstolo Paulo fez. Esse princípio de trabalhar quando nós erramos, trabalhar e melhorar, é um princípio utilizado muito pelos empreendedores no chamado startup. O que o startup faz? O pessoal me corrige aí, né? Eles se reúnem, discutem, iniciam um processo. Quando o processo está errado, eles aprendem com o processo para melhorar o processo cada vez mais. Se uma coisa é errada, faz outra estratégia, começa outro caminho, tenta outra coisa. Basicamente, é trabalhar com o erro. Não é considerar o erro como algo negativo que não promove crescimento. O contrário, o erro é para promover crescimento. Tudo que existe sobre a face da terra foi aprendido com erros e acertos. Errou, mudou a estratégia, acertou. Vai mudando, vai melhorando. Então, esse é um princípio muito básico de nós estarmos aprimorando. Quando Deus nos chama para fazer algo, Deus nos chama para aprendermos. E aprender envolve o quê? Perceber que Deus vai nos fortalecer naquela ação, para nos capacitar para isso. Deus vai nos dar sabedoria naquilo que temos que fazer. Deus vai nos dar autoridade espiritual para fazer aquela ação. E se nós tivermos alguma dificuldade, nós vamos acertando, corrigindo a situação e melhorando. Um exemplo disso, que nós temos aqui em relação à nossa igreja, aprendendo, os irmãos sabem, quando nós iniciou lá a congregação do Jardim Aeronave, estava numa avenida, era um lugar alugado, e pouquíssimas pessoas iam lá. Os irmãos se lembram? Quem foi? Era pouquíssimas pessoas quando alugou o espaço lá. Alugou pela segunda vez. Numa avenida, as pessoas quase não iam. Pouquíssimas pessoas iam. E aí as pessoas tinham dificuldade para deslocar, para chegar até lá. Era longe o lugar, as pessoas iam, eram 4, 5 pessoas. Às vezes, o dia que tinha bastante era 15 pessoas. E aí nós oramos, algo tem que ser feito, tem que mudar, e surgiu um outro local para alugar. Esse local agora, que foi alugado, a média de participação é de 40 pessoas, 50 pessoas, mais do que triplicou, porque houve mudança da estratégia, mudança do local. Então, esse princípio de aprender com os erros para estar ajustando, isso é muito importante. Na nossa igreja, nós temos algumas ações, né, que são importantes estarmos envolvendo nesse sentido. Né? E aí vem a questão. O que é necessário para sermos frutíferos? Nós vimos o que nos impede e o que é necessário. A palavra de Deus nos diz que Deus trabalha em nossa vida para sermos frutíferos, como agricultor. Jesus fala assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. E ele faz isso através da limpeza, vai trabalhando com a nossa vida. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. E muitas vezes, Deus trabalha conosco em situações como essa, por meio das provações. As provações nos fazem perceber o quanto nós precisamos depender totalmente do Senhor. A obra é de Deus. Quem faz é Deus através de nós. E é necessário nós nos colocarmos completamente nas mãos dele. Nós temos um exemplo na história de Hudson Taylor. Hudson Taylor, ele foi missionário na China durante 51 anos. Ele fundou uma junta de missões com 800 missionários, fundou 125 escolas e promoveu cerca de 18 mil conversões. Mas aos 37 anos, ele achava que era infrutífero. Sentia-se muito mal. Aí ele recebeu uma carta de um amigo dele. E ele faz a seguinte afirmação na carta. Quando a minha agonia de alma estava no auge, uma frase de uma carta do amigo McCarthy foi usada para remover as escamas dos meus olhos. E o Espírito de Deus revelou-me a verdade de nossa união com Jesus, e como eu nunca havia conhecido antes. A frase era a seguinte: como fazer para que a fé se fortaleça? Não lutando por ela, mas sim descansando sobre aquele que é fiel. Descansando totalmente em Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz
Jesus afirmando: não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Meus irmãos, nós somos desafiados por Deus a sermos frutíferos. Eu fico pensando muito, até eu já comentei com os irmãos uma vez, a importância que nós temos na igreja, as atividades feitas com o artesanato da igreja. Eu sei que alguns irmãos aqui envolvem o artesanato. Por quê? No artesanato, normalmente se trabalha com pessoas com uma idade já avançada, que sofre já uma situação da sociedade, sentir-se improdutivo. E no artesanato o que ocorre? As mulheres aprendem a fazer coisas novas, e ao aprender a fazer isso, elas se sentem bem, se sentem produtivas. Isso promove um bem extraordinário. Porque a improdutividade, em relação à idade, não tem base científica. Há um estudo feito sobre os neurônios do cérebro, feito por cientistas, que mostra o seguinte, que não há queda dos neurônios com o passar da idade. O que ocorre é que a função vai reduzindo. Por que a função reduz? Porque muitas vezes a sociedade começa a dizer, você não pode, você não é capaz, você não consegue mais, acabou, desiste, está velho demais, você já está limitado, você não consegue mais, para de fazer. E quando se ouve isso, se adoece. Deus nos chama para sermos produtivos em todas as áreas da nossa vida, começando com as crianças, adultos, pessoas mais experientes. Precisamos ser produtivos. E Deus nos orienta no que devemos fazer para sermos produtivos. Nós vamos estar orando, pedindo a Deus isso, que nos fortaleça, para que possamos fortalecer a nossa vida frutífera diante dele. Vamos orar. Pai, nós te louvamos pela tua palavra que fala ao nosso coração e nos convida a sermos frutíferos. Ser frutífero, Senhor, é ser saudável. Ser frutífero é agradar o teu coração. Ser frutífero é encontrar satisfação para a nossa alma. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus, revela aos nossos corações e às nossas almas, ó Pai, o que o Senhor quer que nós façamos para honrar e glorificar o teu nome, para termos vidas frutíferas. É o que nós pedimos, é o que nós suplicamos, no nome de Jesus. Amém. Nas tuas mãos, meu Senhor, a te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça. Cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por suas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com
de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Pai, nós, na tua presença, nós suplicamos que nós possamos, cada dia que passa, nos colocarmos mais e mais na tua presença. Continua, Senhor, falando ao nosso coração, através do estudo que nós teremos da tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, que seja com cada um de nós, seja com todos os nossos familiares e com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, para todos sempre. Amém. Meus irmãos,